Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Para quem não lembra, meu nome é Joaquim, sou professor do Laboratório Didático de Química, o LADQuim, e lotado no Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa sequência de vídeos, que tem como público-alvo professores de ensino médio e alunos de licenciatura em Química, nós já conversamos sobre aspectos gerais da nomenclatura de compostos orgânicos, a partir das regras publicadas pelo IUPAC em 2014, sobre a nomenclatura de alcanos, alcenos, alcinos e hidrocarbonetos aromáticos, e também sobre a prioridade das funções para a construção do PIN de compostos orgânicos funcionalizados. Na descrição desse vídeo, vocês encontrarão os links para os vídeos anteriores dessa série. Nesse vídeo, nós continuaremos a falar sobre a nomenclatura de compostos orgânicos funcionalizados, discutindo a construção de PINs de álcoois, fenóis e éteres. Mas o que são esses compostos? Só relembrando, álcoois são compostos onde temos o grupo hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado. Quando ele está ligado a um anel aromático, denominamos a função como sendo um fenol. Existem ainda os enóis e os inóis, que são aqueles em que a hidroxila está ligada a carbonos insaturados, mas não falaremos deles nessa série sobre nomenclatura. Por fim, temos os éteres, onde temos duas cadeias hidrocarbônicas ligadas a um mesmo átomo de oxigênio, ou ainda quando temos os dois átomos das extremidades de uma cadeia se ligando a um mesmo átomo de oxigênio, formando um éter cíclico. Entretanto, antes de falarmos sobre a construção de PINs, vamos relembrar de duas questões que nos acompanham nessa série de vídeos. Por que ensinar nomenclatura? Para que o nosso aluno deve ter noções desse assunto no ensino médio? Uma das respostas para a primeira pergunta, talvez a que eu considere mais adequada, é que o nome é um símbolo, uma forma de representar os compostos dos quais queremos falar. Nesse ponto, é importante resgatar o modelo desenvolvido pelo já falecido professor Alex Johnston, que propôs que o pensamento químico se dá em três níveis: o macroscópico, o submicroscópico e o simbólico ou representacional. No ensino de química, o professor deve planejar suas atividades de forma a caminhar com seus alunos por esses níveis, auxiliando-os a não ficarem apenas no mais próximo ao concreto, que é o nível macroscópico. Então, os PINs também são uma forma de representação dos compostos sobre os quais falamos, assim como as fórmulas moleculares e estruturais. Eu deixei na descrição desse vídeo um link para um texto falando sobre a obra do professor Johnston. Está em inglês, mas como hoje em dia todo mundo é fluente em Google Tradutor, está valendo. Mas aí vem a outra pergunta. Para que o nosso aluno deve ter noções desse assunto no ensino médio? Bem, eu entendo que é para falar dessas substâncias em interação, ou seja, em interação no nosso mundo. Assim como a uva que o mestre Paulo Freire usou como exemplo nessa frase que estamos lendo, não basta saber criar o PIN de um composto. É preciso falar da importância desse composto na sociedade, como os interesses políticos e econômicos associados à produção de compostos químicos influencia, por exemplo, a história e as políticas de saúde de uma nação. Vamos ver algumas possibilidades de trazer essas discussões quando falarmos sobre álcools, fenóis e éteres? Um tema possível e já bastante utilizado é o das drogas lícitas e ilícitas, pois temos diversos álcoois, éteres e fenóis utilizados para alterar os sentidos e a percepção. Esse é um tema instigante, desde que não trabalhado com um viés moralista e ingênuo. O mais conhecido e utilizado desses agentes, sem dúvida, é o etanol, uma droga de uso lícito e cujo comércio movimenta bilhões de dólares anualmente. Esse presente do deus grego Dionísio, também conhecido como Baco, é muito consumido pelos jovens, infelizmente com consequências catastróficas. Talvez valha a pena um debate sobre quem lucra com a indústria das bebidas alcoólicas, apesar das enormes despesas que seu uso traz para o sistema de saúde público.
Outro tema que daria uma ótima atividade interdisciplinar com o professor de história são as guerras do ópio, que aconteceram entre Inglaterra e China no século XIX. A burguesia comercial inglesa traficava ópio, obtido do bulbo da papoula e rico em morfina, um fenol com propriedades analgésicas e anestésicas. Os ingleses traficavam o ópio para a China e até mesmo forçavam trabalhadores chineses a se viciarem em seu uso. Quando o governo chinês decidiu intervir e impedir essas ações criminosas, a Inglaterra utilizou seu poderio militar para obrigar a China a abrir seus portos e permitir que sua burguesia continuasse a agir como traficantes internacionais. Uma discussão sobre paralelismo com a política internacional de tráfico de drogas na atualidade certamente seria bem interessante. Uma última sugestão é abordar a chamada Batalha dos Anestésicos, que começou no século XIX e só finalizou na primeira metade do século XX. Você já se perguntou como era ir ao dentista antes da invenção dos anestésicos? E nas guerras, quando era necessário amputar um membro de um soldado ferido? O que fazer? O jeito era sentir dor mesmo. Tudo isso mudou no século XIX com a síntese do clorofórmio e a descoberta de suas propriedades anestésicas. Essa descoberta causou uma verdadeira revolução social na Inglaterra, porque levou ao rompimento da chamada maldição que Deus teria lançado sobre Eva na expulsão do paraíso, quando decretou que ela e suas descendentes deveriam ter seus filhos com dor. O clorofórmio, ao ser utilizado nos partos, causou a ira de diversos religiosos, e a aceitação só foi maior porque a própria rainha Vitória passou a utilizar essa substância no nascimento de seus filhos. Entretanto, as mortes e intoxicações causadas pelo clorofórmio acabaram por fazer com que outro anestésico se sobressaísse, o éter etílico, principalmente nos Estados Unidos. Por outro lado, a inflamabilidade do éter tornava seu uso muito perigoso também. Essa disputa entre os dois anestésicos voláteis só foi resolvida com a síntese dos modernos anestésicos, como o Alotan. Claro que, além dessas sugestões, existem diversas outras que podem ser utilizadas para trabalhar esses compostos. Entretanto, mais do que usar essas situações como exemplos, é fundamental correlacionar as propriedades físicas e químicas dos compostos com os fatos narrados. Por exemplo, relacionar as interações intermoleculares com a volatilidade e o efeito anestésico, e como podemos usar esse conhecimento para prever se outras substâncias poderiam ter efeitos semelhantes. Assim, saímos da mera exemplificação, que só serve para adorar a pílula, e começar a trilhar o caminho da contextualização, que é bem mais complexo. Podemos voltar a essa discussão em outro vídeo. Mas agora vamos voltar à nomenclatura. Então, como construir o PIN de um álcool? Bem, é simples. Sempre que a função álcool for a principal, basta adicionar o sufixo "ol" ao nome do hidrocarboneto correspondente, sempre lembrando de ajustar a numeração da cadeia, que deve ser aquela que levar à menor numeração para o carbono onde está ligado o grupo hidroxila. Vejamos um exemplo. Nessa estrutura, podemos ver um álcool cuja cadeia principal é a do hidrocarboneto metil-ciclopentano. Então, temos que, agora, adicionar o sufixo "ol" e definir a posição da cadeia lateral metila em relação à hidroxila. Como se trata de uma cadeia cíclica, daremos o número 1 ao carbono onde está ligado o grupo OH, e assim a metila ficará na posição 3. Juntando tudo, o PIN desse álcool será 3-metil-ciclopentanol. Vamos olhar outros dois exemplos? Aqui temos dois álcoois bem conhecidos, o terc-butanol e o álcool benzílico. Entretanto, nenhum desses dois nomes são considerados como PINs. No caso do terc-butanol, temos um composto cuja cadeia principal tem 3 átomos de carbono, logo derivada do propano. Além disso, no carbono 2 temos uma metila e o grupo OH. Portanto, o PIN desse álcool será 2-metil-propan-2-ol. Já no caso do álcool benzílico, a função álcool está ligada a uma cadeia de só tem um carbono. Então, esse álcool pode ser associado ao metanol, sendo que um dos hidrogênios
foi substituído por uma cadeia lateral derivada do benzeno, que já vimos anteriormente que é chamada de fenila. Então, o PIN desse álcool será fenilmetanol. Tranquilo? Vamos em frente. Agora, vamos discutir a nomenclatura de fenóis. O mais simples deles é esse aqui, e que tem nome próprio. Esse é o fenol. Então, sempre que o composto tiver um anel aromático de 6 carbonos e uma única hidroxila ligada diretamente a esse anel, o composto deve ser nomeado como um derivado do fenol. Vamos ver um exemplo. Nessa estrutura, podemos observar que a cadeia principal é o anel aromático, ao qual está ligada a função principal encontrada nesse composto, que é a função fenol. A essa cadeia principal estão ligadas duas cadeias laterais, uma na posição 2 e outra na posição 4. A da posição 2 tem um único carbono, ou seja, metila, a qual está ligada a uma cadeia lateral derivada do ciclo pentano e por isso chamada de ciclopentila. Então, a cadeia ciclopentila está ligada à metila, que por sua vez está ligada à cadeia principal. Então, toda essa cadeia lateral da posição 2 será chamada de ciclopentilmetila. Não se esqueça que na hora de construir o PIN, removemos esse A do final, certo? Já a cadeia lateral da posição 4 é uma velha conhecida nossa, se chama, propan-2-ila, lembra? Então, juntando tudo para construir o PIN, ficamos com 2-ciclopentilmetil, 4-propan-2-il-fenol. Lembrem-se que sempre que o nome da cadeia lateral tiver um número embutido, todo o nome precisa vir entre parênteses para não haver confusão com a numeração da cadeia principal. O mesmo ocorre com nomes de cadeias laterais compostos, como em ciclopentil-metila. Agora, quando o composto tem mais de uma hidroxila fenólica ligada à cadeia principal, ele não pode mais ter seu PIN construído a partir do fenol, porque esse só tem uma hidroxila fenólica. Então, para gerar o PIN dessa estrutura aqui, precisamos seguir a mesma regra que usamos nos álcoois. Nome do hidrocarboneto mais o sufixo ol, sendo que aqui também precisaremos indicar a presença de duas hidroxilas fenólicas. Como o nome do hidrocarboneto é etilbenzeno, o PIN desse composto será então 2-etilbenzeno 1,4-diol. Ah, posso chamar de 2-etil 1,4-dihidroxibenzeno? Você pode até chamar ele de meu lindo, mas o PIN, o nome sistemático, é 2-etilbenzeno 1,4-diol. Vamos a outro exemplo interessante. Nessa estrutura, vemos duas hidroxilas, uma alcoólica e a outra fenólica. Qual deve ser considerada a principal? A que estiver ligada à cadeia principal, que é a do naftaleno. Portanto, esse composto é um derivado do naftaleno 2-ol, certo? Se tiver dúvida sobre a numeração de naftalenos, olha lá no vídeo sobre hidrocarbonetos aromáticos, certo? Agora, falta dar nome à cadeia lateral da posição 8. É uma metila, na qual temos uma hidroxila alcoólica ligada, não é mesmo? Então, como essa hidroxila não é a função principal, ela é representada no nome com o termo hidroxi, e por isso toda essa cadeia lateral se chama hidroximetil. O PIN desse composto, então, será 8-hidroximetil-naftalen-2-ol. Vamos falar finalmente da nomenclatura dos éteres. Nesse caso, temos que primeiro definir qual das duas cadeias ligadas ao átomo de oxigênio é a cadeia principal. Nesse caso aqui, como as duas cadeias são iguais, vamos definir arbitrariamente a da direita como sendo a principal. Então, a cadeia principal advém do hidrocarboneto etano, a qual foi ligado o grupo alcoxila. Para dar nome a ele, vamos fazer da seguinte forma. Vamos usar o radical correspondente ao número de átomos de carbono dessa cadeia alquila, que nesse caso será et, e vamos adicionar o sufixo oxi. Portanto, esse grupo será chamado de etoxi. Mas cuidado, só vamos proceder assim quando a cadeia estiver ligada ao oxigênio por um carbono terminal.
Caso contrário, usamos o nome da cadeia lateral completo e nele adicionamos o sufixo oxi. Nós vamos ver um exemplo mais à frente. Só para finalizar, então, o PIN desse composto será etoxi-etano. Um outro exemplo. Qual o PIN para esse composto? Então, a cadeia principal é a do benzeno, certo? E quais são as cadeias laterais ligadas? Vejamos. Temos uma terc-butila, uma metila e também um grupo éter. Vamos dar nome a esse grupo alcoxi? O nome da cadeia lateral ligada ao oxigênio é propan-2-il, certo? Então, o nome de todo esse grupo será propan-2-il-oxi. Agora, temos que definir a numeração. Como não há nenhuma função que governe a numeração, vamos seguir a regra de numerar de forma a dar os menores números para a maior quantidade de substituintes. E para isso acontecer, temos que definir o carbono onde está ligado a terc-butila como carbono 1, porque assim teremos os números 1, 2 e 4. Então, o PIN desse composto será 1 terc-butil, 2 metil, 4 propan-2-il-oxi, benzeno. Mas o que são esses colchetes? É que, no termo propan-2-il-oxi, vamos ter duas situações que requerem o uso de parênteses: a presença de número no nome e o fato de ser um nome composto. Então, como não devemos usar dois grupos de parênteses no mesmo termo para não dar confusão, substituímos o mais externo por colchetes. Entendido? Estamos quase acabando. Agora, só para finalizar, um exercício. Qual o PIN para a estrutura abaixo? Dê uma pausa no vídeo agora e tente montar esse PIN. Tá querendo colar do colega, né? Eu tô vendo, hein? Vai lá, tenta. Então, foi difícil? Foi sim. Parece até aquele professor que na aula deu a estrutura do metanol e na prova pediu o PIN do NanoKid. Veja se a sua proposta bate com esse PIN aqui. 2, 4-fenoxi, 5-hidroxi, hexan 3-il, ciclo propan 1-ol. Você não esqueceu que as cadeias cíclicas têm prioridade sobre as abertas, caso ambas carreguem o mesmo tipo de função, não é mesmo? Se não acertou, reflita sobre esse PIN, assista aos vídeos anteriores e tente entender como ele foi gerado. Ufa, acabamos! É isso aí, pessoal. Obrigado por nos assistirem. Na descrição do vídeo, eu deixei uma listagem com as fontes das imagens usadas. No próximo vídeo, discutiremos a construção dos pins dos compostos da família dos ácidos carboxílicos. Não deixe de curtir o vídeo e conhecer as páginas do Ladquim no Facebook e no Instagram. Os links estão na descrição desse vídeo. Até a próxima!